Olá, mulheres no audiovisual, ao vivo, mais uma segunda-feira, para variar, né? Vocês já sabem, eu estou muito feliz de estar aqui. O assunto hoje é muito interessante, você que viu aí o nosso agendamento, viu aí alguns stories que nós movimentamos hoje, só para dar um gostinho do assunto que nós vamos tratar hoje. A convidada, para variar, é super especial. Foi uma graça também. Assim que eu fiz o convite, ela respondeu prontamente e bem feliz para poder contribuir aqui com a nossa conversa sobre a atuação da mulher no audiovisual. Meu nome é Lilian Vieira, eu sou da Formove Produções e é mais uma vez um prazer de estar aqui com você que vai nos assistir agora, acompanhando a nossa conversa ao vivo, mas você que também vai depois acessar o conteúdo que vai ficar aqui na timeline. Seja muito bem-vindo. Quem estiver ao vivo aqui conosco pode mandar suas perguntas. A convidada da noite tem um sotaque delicioso, outra região mais que linda que eu amo bastante, tenho amigos lá. A gente conversou um pouquinho agora antes nos bastidores, soltou um uai tão gostoso que eu gosto bastante. É Luciana Damasceno, pode vir, Lu. Seja muito bem-vinda. Acho que tá. Lu, acho que você tá mutada. Aí, boa noite. Boa noite, Lilian. Obrigada demais pelo convite. Estou felizona de estar aqui, assim, uma super honra. Muito obrigada a você. Você viu que eu já dei um spoiler de onde você é, né? Você soltou um gostoso aqui. Eu amo esse sotaque, acho lindo. Tenho amigos que são lindos de BH, né, não só de Minas, mas de BH mesmo. Então, uma delícia ter você aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei super lisonjeada com esse convite, assim, acho sensacional esse projeto, acho extremamente importante, né, a gente falar para a educação e principalmente isso de mulheres no cinema, a gente precisa de conseguir abrir mais portas no mercado e arregaçar as mangas e chegar lá e botar para frente mesmo, assim, é um projeto sensacional. Eu falei, se a minha filha visse esse cabelo lindo seu, ela ia me encher o saco para pintar mais uma vez, né? Eu nem sei se ela vai nos assistir aqui. Olha lá, olha, quase minha xará aqui, Liliana Gonçalves. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Sou mulher, é assistente de direção. Olha que legal, hein? Vamos aprender com a Luciana. Lu, fala um pouquinho para a gente o que é a Cardume, né? Você e mais quantos sócios? Mais dois sócios resolveram, né, se juntar aí e começar a atuar com relação aos curtas brasileiros, né, nacionais, pensando aí em fomentar essa atividade maravilhosa, porque brasileiro faz muito bem essa arte, e também levar para fora, né? Não só a questão nacional, é produto nacional, mas também fomentar não só no Brasil, mas fora. O que é a Cardume e por que ela nasceu? Conta pra gente. Sim. Então, a Cardume, assim, para falar grosso modo, assim, é uma Netflix para curtas brasileiros, né? A gente teve essa ideia há muitos anos atrás, sou eu e mais dois sócios, o Daniel Jaber e o Marcelo Bregunci. A gente teve essa ideia há muitos anos atrás, uns 5 ou 6 anos, não sei, assim, que a gente é muito piolho de festival, né? Porque além de, hoje em dia, de ser uma das CEO da Cardume, eu sou atriz e roteirista também. Então a gente frequentava muitos festivais e tudo, e sempre batia aquela tristeza de depois que acabou o festival, cadê esse filme? Para onde vai? É só a gente que estava ali que conseguiu assistir, ou às vezes naquela sessão não conseguiu e tal. E sempre tinha essa tristeza de, sei lá, uma espécie de uma morte daquele curta, né? E que é tanto trabalho de tanta gente e que só é visto durante esse período e depois fica lá esquecido e tal, no YouTube da pessoa, no Vimeo, ou às vezes nem isso, né? E a gente teve essa ideia muito tempo atrás. Inicialmente a gente queria fazer como um canal de YouTube, assim, e monetizar pelo YouTube. Mas a gente viu que era assim, o YouTube ele não tem uma monetização muito justa assim para o volume de trabalho que é feito dos curtas e tudo, e essa a gente foi deixando essa ideia de escanteio, entramos em muitas produções, e quando foi o ano passado, a gente falou, olha, não, vamos voltar, porque realmente não dá. Veio uma febre, assim, né, de 6 anos para cá, o streaming cresceu muito aqui no Brasil, né, tipo assim, hoje em dia, sei lá, quase todo mundo sabe o que é Netflix, já viu alguma vez, ou tem em casa, ou assina mais de um tipo de streaming, e a gente entendeu que era a hora mesmo de realmente a gente entrar nesse lugar, porque as pessoas já estavam com uma facilidade de consumir, né, assim, de assistir
audiovisual nesse formato de streaming. Então, a gente desistiu mesmo da ideia do YouTube, fomos atrás de produtores de TI, de toda essa questão da plataforma mesmo, sim, para ela poder funcionar, para a gente fazer um streaming mesmo, no mesmo modelo do Netflix, né, que você paga uma assinatura que custa R$5 só, e você pode assistir a todo o catálogo. Então, tipo assim, não é igual, tem VODs que são de aluguel de filme, você aluga aquele filme e você assiste aquele, não, você paga a assinatura e pode assistir a toda a programação. E, bom, aí a gente, primeiro era essa ideia de difundir o curta-metragem, porque eu, pelo menos, eu sou completamente apaixonada por curta-metragem, assim, então essa escolha, acho que eu gosto até mais do que longa, assim, eu assisto muito, muito filme, acho que é importante isso também, a cinefilia, para quem trabalha com o cinema, né? Mas eu sou muito apaixonada com curta-metragem, porque eu acho que é uma linguagem extremamente única. E aqui no Brasil, a produção de curta-metragem, ela é excelente, assim, a gente tem curtas premiados no mundo inteiro e que as pessoas não sabem disso, as pessoas, o público em geral, não sabe que isso existe, não sabe dessa produção, não sabe dessa qualidade, fica com esse bordão de que o cinema brasileiro é ruim e não conhece o cinema brasileiro de verdade, assim, a fundo. E aí a gente, tipo assim, ao abrir a plataforma, a gente viu que a gente também tinha uma necessidade e uma vontade de fazer com que isso fosse fomentado, de existir um mercado para o curta-metragem, de que esse dinheiro voltasse para os curtas-metragistas, para os produtores, para os trabalhadores do meio. Então, a gente falou, então, realmente não vai ser gratuito, a gente vai fazer uma assinatura que é super acessível, que vai poder, né, tipo, várias pessoas de várias condições vão poder acessar esse material, tanto para poder assistir, e que esse dinheiro, ele volta para os produtores e ele volta para ações de fomento e de formação também. Então, atualmente, a gente divide o dinheiro em mais ou menos assim, 3 partes. Ele paga os custos da produtora, da plataforma. Uma parte volta para os produtores dos filmes, né? Então, os produtores que têm os filmes no catálogo, eles recebem por isso. E há uma outra parte que a gente está fazendo ações de fomento, ações de formação. Então, por exemplo, a gente sorteia de vez em quando cursos, a gente já fez 2 prêmios, né? O prêmio Curta em Casa, que foi em julho e agosto, que eram prêmios para filmes feitos, um prêmio para filmes feitos durante a pandemia, a gente deu um prêmio em dinheiro, e agora a gente está aberto um prêmio para argumento de roteiro de curta, que também tem um prêmio em dinheiro, e mais uma consultoria com a Sabrina Fidalgo. E a nossa ideia é que cresça, que tenha muitas assinaturas, que a gente consiga daqui a pouco fazer um edital de produção de curta-metragem. Então, que os produtores, os assinantes da plataforma possam concorrer a um valor, tipo um edital mesmo, para poder produzir curta, para poder, ou editais de valores maiores, assim. A ideia é fazer com que o mercado se regulamente. Né? Isso, exatamente. Vamos mostrar um pouquinho, então, antes da gente entrar, de fato. Boa noite, Edu. Olha, minha mãe já chegou, minha fã número 1, está aqui toda segunda comigo. A Gabriele esteve aqui conosco, ela está terminando a formação na graduação. Legal. E eles vieram falar sobre o curta do TCC que eles estão entregando, e é uma animação incrível, foi lindo. Que massa! Maravilhoso, eu fiquei apaixonada. Olha lá, ela está dizendo que ela vai finalizar o TCC e foi procurar a distribuição e encontrou a Cardume, olha que legal, e ficamos apaixonados. Tá que legal! Na parte escrita do TCC, olha só que legal. Que chique! Era você, ficou maluca, meu Deus do céu. Que chique, Gabi, depois que seu curta rodar aí os festivais, inscreve ele na Cardume. Olha lá, tá vendo, Gabi? Tem como a gente começar pelo site? Tá. O Edu tá perguntando se o curta precisa ser inédito para entrar na Cardume. Não, a gente entende, assim, toda a força do audiovisual, toda essa cadeia que existe, né, depois da produção, a distribuição para festivais e para depois isso ir para TV ou para streaming, isso é extremamente importante, assim, os festivais, eles são aliados nossos, assim, então é muito importante que exista esse momento, que não porque eles que fazem a formação de público ali na rua, né, que eles estão ali em várias cidades e tudo, então o filme não precisa de ser inédito, ele pode ter passado todo o período ali de festival, porque o festival também não deixa, né, depois se seu filme já está na internet, você não pode inscrever, então escreve ele em todos, tem lá de 1 a 2 anos, né, que tem essa carreira de festival, e aí depois manda pra gente, assim, a gente não
Não precisa ser um filme novo, pode ser um filme velho, para a gente, arte não morre, ela não é jovem, não é velha, nunca, assim, é arte. Eu gostei dessa frase, eu vou anotar aqui. A arte nunca... Eu sou a dona das frases, amo frase. Quer falar comigo? Já marquei essa nova aqui. Vamos colocar um pouquinho, só navegar um pouquinho rapidinho aqui no site e a gente vê como que funciona. Aqui, ó. Olha só que legal. Tá bem lindo. Aqui a gente tem já a parte principal, né? Uhum. Quer descendo aí, Lu? Eu vou descendo aqui, ó. O que você quer que aí, eu mostre? Ótimo. Não, esse já é o ambiente logado, né? Então, o ambiente já do assinante, a pessoa assinou e tal, fez lá, tem todos os planos, tem uns dias de degustação, e aí já vai cair nesse ambiente logado, onde a gente vai colocando os lançamentos primeiro, que é o que a gente chama de estantes, né? E se for descendo, vocês vão vendo que a gente vai tendo algumas estantes temáticas, assim, igual os streamings grandes fazem, para a gente tentar se aproximar dessa linguagem para o público fora da nossa bolha do audiovisual, né? Então, tem os filmes que foram premiados no Curta em Casa, aí a gente tem uma seção de os filmes mais premiados que estão na plataforma, né? Então, alguns filmes que são a escolha da nossa curadoria, que às vezes o filme é muito premiado, mas é muito bom e está nessa escolha da curadoria, ou também as duas coisas, né? Tem uma sessão, a seleção Cabiria, que é uma seleção só de filmes protagonizados e dirigidos por mulheres, que é uma seleção que a Marília Nogueira, do Festival Cabiria, fez pra gente. Aí tem ali os lançamentos, vão tendo depois vai começar por gênero, né? Tá. Mostra aqui, sobe lá, aqui tem o catálogo, clica aqui, isso, nesse catálogo pra gente ver. Olha só que eu gostei muito, espera um pouquinho que a minha internet está entrando aqui, que eu gostei muito da questão dos gêneros aqui, né? Você já fez tudo isso. Tem os anos aqui embaixo também, é um portfólio bem considerável, né? Sim, a gente está com mais de 115 filmes atualmente e temos mais uns 15 filmes já aprovados pela curadoria para fazer o lançamento. A gente faz o lançamento normalmente nas quintas-feiras, numa sessão ao vivo, que a pessoa entra na plataforma, ela vai assistir aos filmes e depois de assistir aos dois lançamentos, tem um debate com as equipes. Então, é o que a gente tem chamado de cinema online, assim, que é uma tendência também, principalmente agora na pandemia, né? De tentar reviver esse momento, assim, de cinema, de festival, de debate, de tudo, e aproximar também o público dos produtores, né? Precisa resgatar de alguma forma tudo isso, né? Que legal. Sim. Cuidar. E é importante dizer também que para inscrever, Lilian, o produtor não paga nada. Lá na homepage, que é a página logo antes dessa, né, que é a página onde faz o login, lá embaixo, assim, tem inscreva seu filme, aí tem um formulário lá, onde ele vai mandar todas as informações. Se alguém tiver dúvida também no nosso YouTube, tem um vídeo do Dani explicando como é que inscreve. Mas é super simples, é um formulário extenso, mas é importante esse formulário, que se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje conversando dos dados que a gente vai conversar daqui a pouco. Que legal, exatamente. Você vê que é um círculo virtuoso mesmo, né? Vocês fazendo esse trabalho, aí eu vou lá, faço a inscrição do meu curta, dou toda essa ferramenta para vocês, e aí vocês voltam com essas indicações que a gente vai começar aqui agora, né? Essas dicas, essa curadoria, né, que vocês fazem aí para entender. Sim. E por que, então, que a gente consegue falar hoje como produzir um curta para que ele tenha uma carreira, não nos festivais e nas plataformas, né? Porque a Bea falou isso a semana passada, quando a gente começou a conversa. Os streamings estão aí, tem um monte de possibilidade, mas eu preciso saber como produzir algo que vá ser viável, né? Eu preciso saber como fazer isso. Então, a gente está aqui para colaborar hoje, ó. Está todo mundo participando aqui. Deixa eu perguntar, qual é a dica para quem está começando? Quais festivais indicam? Se inscrever? Vamos passar primeiro, talvez, aqui que a Lu fez, Mara. Tá muito legal. Se ao finalzinho você manter ainda essa dica, a Lu vai dar, tem ali até no finalzinho, mas se ainda faltar alguma coisa, a gente retoma, tá bom? O Edu está dizendo que tem os 5 premiados para tentar inscrever no Cardume. Olha lá, quem sabe? Manda logo. A gente está sempre recebendo. Toda a inscrição. A gente está sempre recebendo. Por que o nome Cardume? Então, porque a gente estava nessa, né, de que nome vai ser, a gente teve umas ideias péssimas, e aí essa ideia foi até minha, assim, porque
Eu fiquei, falei, gente, mas a gente é um coletivo, e cinema é uma arte coletiva, e a gente precisa de algo que simbolize isso. E aí eu pensei no cardume exatamente por essa ideia dos peixes pequenos se juntando para poder enfrentar as adversidades, né? Porque já é difícil ser artista, você tem muita diversidade, e no curta-metragem as adversidades são muitas. Então, é meio que para a gente poder lutar contra o tubarão, então vamos juntar todo mundo. Eu lembrei daquela cena do filme do Procurando Nemo, que todos os pequenininhos ficam nadando para baixo para levar a rede lá para baixo. Linda essa, como chegaram. Parabéns pelo nome. Obrigada. Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Você falou... gostei dessa sua pergunta. Por que curta-metragem? O que é o curta-metragem e o que ele não é? Achei muito legal quando você trouxe isso para a conversa. Vamos começar, então. Então, o curta-metragem é uma linguagem muito específica, né? Fala-se muito de que o curta é degrau para longa, mas curta não é degrau para longa. Curta é curta, longa é longa. Existem histórias que não cabem para curta e histórias que não cabem para longa. E o curta-metragem, ele é uma potência de linguagem muito forte, principalmente hoje em dia, assim, eu acredito que ele seja uma grande tendência, e conversando com outras distribuidoras também, porque o público tem consumido material mais curto, tem consumido material pequeno, e outro dia eu escutei uma frase de um amigo meu que estuda na ECTV de Cuba, o professor dele, esqueci o nome, depois eu vou buscar aqui, o professor dele fala assim, o curto, ele é uma flecha direta ao coração. E é isso, sabe? O curto é uma flecha direta ao coração, ele não é um degrau para longa, ele não assim, é claro que quando a gente está fazendo faculdade, um TCC, a gente acaba fazendo curta, pois é uma coisa que te não dá tempo, às vezes, de você fazer uma série, de você fazer um longa, mas isso não quer dizer que ele vai ter menor qualidade do que um longa, do que uma série, né? Pelo contrário, aliás, a qualidade do curta, é muito mais fácil a qualidade do curta ser maior, porque você tem, né, você tem um dinheiro ali para fazer uma coisa que é menor, a gente sabe que cinema é caro, a gente sabe que, enfim, diárias são caras, e existem grandes curtas-metragistas, assim, de nome, diretores famosos, que se dedicam a fazer curta, porque é uma linguagem específica para um tipo de história específico. A gente tem um pouquinho de... É errôneo pensar que porque é mais rápido e mais curto, é mais fácil e a produção é mais simples. Pelo contrário, é uma festa de verdade, alcançar um coração. A mensagem tem que ser muito bem dirigida, muito bem pensada, muito bem desenhada, muito bem fotografada, não é? Então, às vezes, o simples e o modo mais simples de passar uma mensagem é muito mais difícil, não é? Com certeza, porque se você erra, você erra. Eu tenho um prazo maior para discorrer, para desenvolver a mensagem, né? O curto eu tenho essa limitação do tempo, né? Fora todas as outras... Então, não é um degrau, achei bem legal isso, né? Não é, e nem para... pessoas em formação ou formandos que pensam em trabalhar com cinema. Não é um caminho, é uma opção ao longo desse caminho, né? Eu me identifico com a produção de curta, é isso que eu vou fazer. Sim, e tem muitas pessoas que fazem longa e depois voltam para fazer curta, porque é uma opção, é que você falou muito bem, é uma opção, e o que a gente quer, assim, com a Cardume, que surjam outras iniciativas também, é que além de ser uma opção, que haja um mercado lucrativo, assim, um mercado que pague esses profissionais para terem essa opção também, né, que às vezes a pessoa acaba abandonando o curta para trabalhar com série, com longa, porque não tem financiamento, porque não tem fomento nessa área, né? É isso mesmo, maravilhoso. E aí você fala um pouquinho aqui da distribuição digital no panorama do curta-metragem. O cinema não termina na produção. O que você quer dizer com isso? Sim. Que a gente sabe que a gente que é artista, a gente fica muito envolvido ali naquele momento de produzir, de criar, de você escrever seu roteiro, de depois você fazer a pré, fazer a posta, colorido, o filme tá lindo, maravilhoso, e fim, acabou. Não acabou. E o mundo da distribuição é um mundo muito vasto. E hoje em dia as possibilidades elas são inúmeras. Assim, existem vários streamings e canais nacionais e internacionais interessados em comprar material e que às vezes a pessoa não sabe disso. Então, que enquanto você está fazendo uma produção, é extremamente importante você ter em mente para onde você quer mandar aquele material, você ter um material de venda já produzido, você ter cartaz, você ter fotos, você ter um portfólio, você ter um teaser, você produzir isso enquanto você está ali empolgado, fazendo seu curta, que você está fazendo tudo, porque se você deixar isso para depois, você não vai fazer.
com a mesma empolgação, com a mesma paixão. Então, enquanto seu filme está ali na pós-produção, está colorindo, está tratando o som, já prepara o seu material de venda todo para ele, porque aí você vai ter que ir atrás de uma distribuidora para distribuir para o festival, ou se você mesmo vai inscrever, você já tem que ter materiais que são chamativos, assim. Muitas vezes a gente recebe aqui o filme, a gente olha o cartaz e a logline primeiro antes de ver o filme. Tá. Isso já é a porta de entrada, né, do seu filme. E a gente percebe que tem filmes incríveis, a gente recebe, tem filmes aprovados, assim, e depois a gente fala, fulano, mas, né, troca esse cartaz, não tá bom, não. A gente só aprovou porque a gente depois viu o filme e que era muito bom, sabe? Mas poderia não ter aprovado. Se você recebe um volume muito grande, às vezes, num festival, você tem que se programar para você estar com o seu material todo pronto, para você conseguir se inscrever nos festivais sem ser de última hora. Os curadores, eles, né, eles começam a assistir assim que o material chega. Sim. Então, aquele que se inscreveu no primeiro dia, o filme dele já está sendo curado. Se você se inscreve na última hora, o curador já vai ter cansado de ver 400, 500, 600 filmes ali, sabe? Então, tem que ter todo um planejamento que você tem que fazer ainda na sua pré-produção, enquanto você está ali muito apaixonado pela sua ideia, sabe? Muito legal, até porque é o que a gente falou, né, nas outras vezes. Eu produzo para premiar e aquilo virar grana, porque a gente não pode esquecer Sim. que custa grana produzir, e aí eu faço mais, e, né, e só assim, porque se eu faço só pelo amor à arte, lindo, maravilhoso, e não cuido disso, aquilo vai morrer ali, que é o que você falou, eu não tenho como trabalhar. Né? E quem vai ver também o seu filme, né? A gente faz filme para ser visto. Exatamente, isso mesmo. Então, e um desafio de quem produz curta-metragem no Brasil? Olha, é até legal isso, a gente estava conversando aqui antes, eu e o Dani, que a gente fez uma pesquisa também, antes da gente entrar nessa questão dos dados da curadoria, de quais eram as maiores dificuldades dos produtores e tudo, e o primeiro é sempre dinheiro, né? As linhas de incentivo são muito poucas, assim, e tendem a diminuir ainda mais. O segundo era a distribuição, que a distribuição realmente é um negócio, é um mercado que não é muito ensinado na faculdade, que as pessoas precisam de estudar muito, e quem se especializa em distribuir sabe muito, então procura essas pessoas para distribuir o seu produto. E eu acho que o terceiro, que na verdade é o primeiro, né, que acho que é o que causa esses dois, é a falta de valorização da arte nacional, assim. E isso é grave, a gente sabe que isso é geral, isso é com todas as artes, né? Eu me formei em dança e atuação, então trabalhei muito tempo com teatro e com balé, e é a mesma coisa, não muda. Se a gente for conversar com o músico, vai ver que é a mesma coisa, é em todas as áreas culturais, né? Artes plásticas e tudo. Existe um projeto de desvalorização da educação e da cultura brasileira, que é um projeto muito maior do que a gente. E a gente sente isso até com os próprios produtores, às vezes, de pessoas falarem assim, mas eu não vou pagar R$5 para ver filme brasileiro, não. Mas paga 30 para ver Netflix, entende? E, enfim, é realmente nadar contra a maré e é buscar apoio, é buscar, tipo, você, Lilian, buscar todo mundo se dar a mão, porque realmente é muito complicado, assim. Teve uma vez que a gente fez uma publicidade falando assim, pausa um pouquinho o Netflix, vem assistir filme brasileiro, teve uma quantidade de hater na publicidade, assim, absurda. Tipo, a gente não estava falando nunca mais assista, cinema americano é ruim, não é isso. É legal, eu também assisto, a gente assiste, a gente gosta. Mas se a gente não valorizar a nossa própria cultura, se a gente não assistir filmes e ter como referência os nossos filmes brasileiros, a gente também não vai conseguir ter força para lutar para o mercado de trabalho aqui dentro nessa área, né? Ou até também para mudar, para trazer um elemento novo, talvez, né? A gente sabe, talvez, a história, o Edu fala bastante isso quando ele fez uma live comigo na produtora, e ele falou que teve uma geração que não sei o que aconteceu, o cinema ficou perdido em só uma situação, só um gênero, mas agora não é mais essa situação, então dá uma chance para ser visto como um produto de qualidade, e até eu como consumidora e produtora, e alguém que goste, vou fazer, eu criar elementos novos, mas eu preciso saber do que está, talvez a demanda, Sim. Qual é a necessidade, o que não tem se falado ainda, o que não tem abordado ainda, mas eu preciso conhecer. Para mudar, se de fato eu não curto, eu preciso assistir. Para depois dizer, eu não gosto disso, então vou produzir isso. Talvez seja uma falha também, né? E fala-se muito do cinema brasileiro como um gênero, ele não é um gênero, né? É cinema.
E faz terror, ficção, ficção científica, drama, enfim, animação, faz de tudo aqui, de todos os gêneros. Não é só um tipo, né? Assim, eu entendo que a gente não conseguiu conversar para fora da bolha, e eu acho que agora é esse o momento, assim, de mostrar para fora da bolha que tem de tudo, que tem filme experimental muito cabeção, e tem filme super comercial também, sabe? Com todos os padrões lá, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, jornada do herói, tudo certinho. Tem de tudo, assim, não é um gênero. Muito, muito legal. Você, então, hoje faz parte da comunicação e dessa curadoria dos curtas inscritos, né? E aí você fala um pouquinho dessa curadoria para a gente começar, então, a falar dessa análise aí dos dados que você levantou aí, que o material está bem... maravilhoso. Então, a curadoria, assim, é uma paixão, assim, porque a gente trabalha... Eu sou gerente da curadoria, né? Eu que coordeno todos os curadores. E faço parte também, assisto e tal, dou lá meu voto, mas eu não sou uma das curadoras, assim, eu só faço parte ali das discussões, né? A gente escolheu eles são todos voluntários, né? A plataforma ainda é muito nova, então tudo que a gente trabalha, todo mundo trabalha também no amor e no acreditar, assim, é tudo voluntário. E a gente são 6 voluntários extremamente diversos, isso acho que é a alma da Cardume, assim, que é o que conversa com a gente. A gente tem uma curadoria totalmente diversa de gênero, sexualidade, etnia, idade, e de funções no audiovisual também. Tipo assim, a gente não tem uma curadoria só de, sei lá, críticos, não. A gente tem produtores, a gente tem atrizes, a gente tem diretores, a gente tem diretor de fotografia, a gente tem crítico, a gente tem... Para poder ter uma subjetividade maior de olhar, porque a gente sente que, por muito tempo, a curadoria foi feita por homens, né? Só por homens. E isso reduz muito o olhar para uma via da subjetividade deles, assim. Não que seja ruim, mas é porque é uma só. E que a gente precisa de ter uma curadoria com vários olhares, com olhares de pessoas de etnias diferentes, de idades diferentes, de gênero diferente, de sexualidade diferente, porque cada um tem uma vivência e assiste a obra de uma forma diferente, assim. Então, isso é muito legal, porque conversa com o que a gente quer mostrar, que a gente acredita nisso que eu falei, que cinema brasileiro não é um gênero, ele é brasileiro porque ele é brasileiro, mas é cinema, e o cinema ele é feito no Brasil de norte a sul, uma produção gigantesca. A gente fez uma busca de dados, são produzidos atualmente mais de 300 filmes antes da pandemia, né? Agora a gente não tem esses dados, mas antes da pandemia, cerca de 300 curtas-metragens por mês no Brasil todo, e a gente quer essa diversidade, as pessoas precisam de ver os curtas feitos no norte de Minas, por uma mulher do norte de Minas, cadê esse curta, sabe? Por uma mulher no sul de Minas, por um homem, por uma pessoa trans, e a partir dessas notas, né, então, assim, os curadores, eles recebem os filmes, eles não recebem festival, não recebem nenhum tipo de informação, só o filme e de quem é a direção e a sinopse. Para também não ter um olhar assim tendencioso. Não, passou aqui, eu vou dar uma nota, não é um interesse, assim. Aí são 6 notas, né, para quesito técnico, técnico artístico, atuação, roteiro, direção de fotografia, direção de arte e montagem. E além dessas 6 notas, tem a nota geral, que é separada dessas notas. As notas não são somadas para poder fazer a nota geral, tipo assim, os curadores, eles dão essas notas para os quesitos, e a partir daquele pensamento ali, ou não, ele dá uma nota geral. Por que isso também? A gente entende que existem outros quesitos muito subjetivos, né? A temática, artisticidade, originalidade, e outros, sei lá, que eu posso não estar pensando aqui que simplesmente você assiste um filme, te bate, e você amou aquele filme, você não sabe por quê. Não e às vezes na categoria, vai perder aquele destaque, mas não, né? Essa nota geral... Ela agloba. E sem falar também, que é uma outra questão, que tipo, se a gente for também olhar só quesito técnico e somar, os filmes feitos em cidade do interior, na periferia, fora do eixo, eles não vão ter uma nota geral se fosse somada, porque não tem o melhor equipamento de fotografia, não tem o melhor equipamento de som, às vezes não conseguiu fazer uma pós muito boa, e aqui esse filme é fantástico. E a gente também, estando nesse lugar de fomento, a gente precisa de abrir porta para que essas pessoas também entrem, que senão vai continuar para sempre ali nas mesmas pessoas que já fazem filme e que estão ali fazendo filme, né? E não vai ver, talvez, um tema diferente, um roteiro diferente,
por outras questões não foi elaborado, não vão ter nunca a possibilidade de melhorar, né? Nunca, porque não vão ter uma mão para estender e dizer, olha, seu projeto é lindo e bora promover os outros, os próximos, né? Exatamente. Vamos começar aqui com o primeiro gráfico? Vamos. Tá. Então, aí eu acho que eu não falei, não sei se eu falei, o Daniel e o Marcelo. O Daniel, além de ator, ele é estatístico também, e o Marcelo também, nosso outro sócio, ele é estatístico. Os dois têm uma empresa de estatística há mais de 15 anos, e junto com isso, né, e comigo, assim, tendo essa coisa do teatro e de dados e de plateia, eu falei assim, gente, vamos conseguir analisar esses dados, tentar analisar os dados dos filmes que a gente recebe, para ver se a gente consegue ter algum tipo de apontamento de para qual direção a gente pode, sei lá, ajudar a galera, tipo assim, onde a galera pode melhorar, para, tipo assim, foca em melhorar tal e tal coisa, porque a gente vê que, pelos dados dos filmes que a gente recebeu, que isso é bem pesado, assim, que existe uma correlação, né? Esse é um dado de correlação, é um gráfico de correlação das notas da nossa curadoria com a quantidade de festivais que esses filmes passaram. Então, a gente analisou todos os filmes que a gente recebeu, é importante falar que é um recorte dos filmes que passaram pela curadoria da Cardume, né? E aí fez esse cruzamento, né, da nota por área, por setor, com a quantidade de festivais que esses filmes foram aprovados. E poderia não existir uma relação. A gente foi ver, será que existe, será que não existe? E o gráfico aponta que sim, existe uma relação entre quanto maior a nota em algum setor, maior a chance, a probabilidade daquele filme ser aprovado no festival. É claro que esses filmes já foram aprovados, mas a gente analisa o passado para poder tentar prever um futuro, né? No caso da participação de festival, a gente percebeu que a atuação era o que mais tem uma correlação grande, assim, o que mais relacionado, assim, os filmes que receberam a nota de melhor atuação, na nossa curadoria, eles passaram por muitos festivais. E, em segundo lugar, aqui a gente viu que a fotografia também tem uma relação grande, né? E é a mesma coisa. Então, o filme que teve uma nota muito boa de fotografia, a gente foi olhar depois, ele passou em muitos festivais. E aí, no prêmio, quando a gente vai passar pelo prêmio, é interessante de ver que no prêmio muda um pouquinho, tipo, a atuação continua lá em cima, né? Tipo assim, os filmes que tiveram uma nota muito alta de atuação foram filmes que receberam muitos prêmios. E, em segundo lugar, já foram os filmes que tiveram uma nota muito alta de roteiro, né? Então, é bem interessante de se pensar como que a gente pode analisar, tipo assim, o roteiro, por exemplo, é uma área que, por mais que a gente tenha que estudar muito e fazer curso, é uma área que é relativamente mais em conta do que, por exemplo, a fotografia, de você às vezes gastar com muita luz, você gastar com uma câmera muito incrível. Não, o roteiro está ali, você no seu estudo, você na sua pesquisa, e como que você pode melhorar a sua história, né? Então, eu trouxe três dicas, assim, para atuação, para roteiro e para fotografia, para a gente conversar. Eu quis focar nesses três, porque se a gente fosse entrar também no som e na arte, ia ficar muito grande, não ia dar tempo, né? Ia ficar 2 horas, que nem eu falei para você que eu queria ter 2 horas. Olha, o Augusto está fazendo um comentário aqui, ele disse que mina de ouro esses dados aí, hein? Olha só. Tá vendo? Anota tudo direitinho, e é legal, assim, tipo, é um apontamento para saber onde que eu vou mirar nisso aqui, vou tentar melhorar, estudar, que a gente sabe que a gente não consegue estudar tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então bora lá falar sobre a atuação. Na atuação, eu trouxe 6 dicas. Eu sou atriz também, já trabalhei em diversos curtas, o Dani também é ator, tá? Fez bastante série, muito curta também, a gente tem essa coisa com curta, a gente não consegue ficar sem. E eu pensando, assim, no estado do set e com os curtas depois de pronto, assim, os principais lugares, que são lugares simples para se prestar atenção, e que às vezes os diretores, como estão muito envolvidos com muita coisa, principalmente cinema de guerrilha, isso às vezes passa despercebido, assim. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi a questão do casting, né, que você tem lá essa questão do perfil e da aparência do personagem versus a atuação, assim. Existem vários diretores que às vezes ficam muito presos no perfil do personagem que está ali escrito no roteiro, ou às vezes até muito preso num perfil que é abduzido pela mídia, né, aqueles mesmos tipos de corpos e de rostos, né, e às vezes você tem uma atriz extremamente incrível, fantástica, que não é daquele perfil, e você não vai receber aquilo no seu casting. Você nunca vai nem ver aquela atriz.
Então, de se pensar como que esses castings eles podem ser melhor aproveitados, às vezes você coloca só uma faixa etária, você não coloca, né, informações demais de perfil, né, de tudo, assim, porque você pode ter surpresas e boas surpresas, e como a mudança, às vezes, até mesmo de gênero, pode ser uma boa surpresa. Por exemplo, a Grace passou no Coração do Mundo, o personagem da Grace era escrito como homem originalmente. E depois que o Gabriel e o Maurílio mudaram para mulher, e assim, e olha que coisa maravilhosa, a Grace é maravilhosa naquele filme. Então, às vezes, ditar esse casting, ele ser um casting mais cabeça aberta, para você poder, assim, você chegou, bateu, é emoção, né, seu diretor, ele tem que ter uma conexão ali com a atriz, com o ator, e às vezes isso não vai acontecer se você estiver muito preso num perfil, numa aparência ditada pela mídia, assim. Até porque, né, Lu, me corrija se eu estiver errada, a questão de uma boa atuação cria o perfil e transforma a aparência para aquilo que é a necessidade do roteiro, né? Às vezes você tem alguém ali perfeitinho como foi criado e idealizado, mas a atuação peca um pouquinho. Então, numa atuação muito melhor, o próprio perfil nasce ali, né? Não só o perfil físico, mas as questões surgem por conta dessa atuação um pouco mais elaborada, um pouco mais ajustada, né? Então, manter a cabeça um pouquinho aberta com relação ao casting, né? E deixar outros perfis que você nem pensaria, porque pode ter umas boas surpresas aí. Exatamente, exatamente, Li. A segunda é a flexibilidade com o texto, eu acredito assim, a maioria dos diretores que eu já trabalhei tem isso, mas tiveram alguns que não, né, de que quer que o diálogo lhe seja dito exatamente do mesmo jeito que está ali, e aí isso impede um aprofundamento do ator naquele personagem, porque às vezes o ator ele sente que aquilo deveria ser falado de outra forma, é aquilo de que tem que caber na boca, né? O diálogo ele tem que caber na boca do ator, porque senão ele soa falso. Falso, né? Preparação de elenco e ensaios, e isso é muito importante, gente. Determinem tempo de ensaio para os filmes, sabe? Por mais que o filme seja de guerrilha, não tenho grana, não estou pagando meu ator, e eu não quero que ele se perca. Gente, mas atrizes e atores gostam disso, sabe? A gente tá nessa por isso. E o ensaio, ele vai servir para você se conectar com a direção, você se conectar com o restante do elenco, sabe? Se você não é um diretor que às vezes tem uma diretora que tem essa facilidade de dirigir atores, vai atrás de uma preparadora de elenco. Tem preparadoras de elenco maravilhosas no mercado e que vão topar um filme de guerrilha se você não tem grana. Tudo é o projeto, né? Se você tem pessoas que acreditam no seu projeto, você vai ter um projeto incrível e às vezes o seu projeto vai morrer porque você não ensaiou e a atriz não conseguiu se aprofundar e não teve conexão com o restante do elenco. Então é muito importante, assim, essa coisa de preparar o personagem e o ensaio assim, façam. Conversem com as suas atrizes que elas vão falar o que querem, tenho certeza. Como é bom dirigindo, né? E você saber já do ensaio, como eu falo às vezes, não se preocupa, deixa que tem um diretor atrás disso. É tão gostoso ter alguém conduzindo, né, e dirigindo, e o ensaio constrói toda essa relação, né, de confiança, proximidade. As coisas no set funcionam muito mais rápido se você previu, né? Porque a arte da produção audiovisual já é trabalhar com essa questão de imprevistos. Em filme de guerrilha, em produção de guerrilha, muito maior. Se eu minimizo essas coisas, flui mais tranquilo, né? Com certeza, com certeza. Você deixar lá só fazer uma leitura de roteiro, gente, isso é muito frio, sabe? O ator trabalha com a pele, com o sentimento, com a emoção, ele precisa de vivenciar quanto mais aquilo. É claro que a atriz vai fazer esse trabalho em casa, mas você junto com a diretora, isso que você falou, Lilian. Dirigir os atores no set, não só a técnica, isso também acontece demais, que foi o que eu falei, né? Às vezes o diretor ele não tem essa confiança, não tem essa maleabilidade, essa coisa de jogar com os atores e na hora fica preocupado só muito com onde está o plano, ou às vezes dirige só assim, mas vira mais para cá porque seu cabelo está tampando. E não, você tem que dirigir a cena mesmo, sabe? A atuação, você tem que ter esse jogo de confiança e essa aproximação enorme com o seu elenco, sabe? Que tem tudo a ver com o passar a confiança, que é o próximo, né? Ator ele está ali num momento muito, enfim, dentro, né? Tem todo um trabalho e é o seu olhar, e é o seu olhar que vai dizer se aquele caminho está certo ou não. Então tem que existir uma confiança muito grande entre vocês
para o ator poder se aprofundar e ir, se jogar e seu filme acontecer, né? A primeira coisa que vai estar na tela é a atuação, gente, não tem jeito, sabe? E é isso, a boa relação entre atores e diretores é primordial. O Dani sempre fala, e eu concordo com ele, só vou fazer filme com quem for no boteco beber cerveja comigo. Que é isso, né? De você ter uma boa relação, uma boa comunicação, de a atriz e o ator poder propor mudanças. Olha, isso aqui não tá legal, vamos pensar de outra forma, vamos, e ser construído junto, né? O filme, depois que ele sai do roteiro ali, ele tem que ser construído junto com o restante da equipe, inclusive os atores. Às vezes os atores são deixados de lado, assim, e isso é muito perceptível no filme, assim, é muito perceptível quando você vê uma direção que não é muito próxima dos atores, é como se a gente não chegasse próximo do personagem também, né? É uma das definições de sucesso que a gente usa muito, né? Sucesso não é só a premiação, sucesso não é só a grana para você continuar a produção, sucesso é um set de sucesso, né? Aquilo que você transformou de relação ali, aquilo que você levou de bagagem, né, ali, é aquilo que você teve de obstáculo e teve a equipe toda junto para resolver e fazer funcionar, né? O jogo de cintura que foi preciso ali naquele momento. Sim. E tudo isso funcionando determina o sucesso do filme mesmo, né? O que é um sucesso? Certeza. Só o filme que vende, né? A gente quer vender, mas a gente também quer ter esse sucesso de realizado, né? O que é o próximo? Com certeza. Roteiro. E aí, e esse também é bem interessante, assim, principalmente eu sendo roteirista também, que quando a gente vai analisar o roteiro já de um filme pronto, é muito diferente de você analisar o roteiro ali no papel, né? E a primeira coisa que a gente sempre pergunta é isso: por que essa história precisa ser contada? Faça essa avaliação, faça essa autocrítica. Você quer contar essa história por ego? Você quer contar essa história porque é só você que acha que essa história é uma boa história? Nossa, essa ideia é genial. Conversa com outras pessoas, vê se essa história é realmente uma história relevante, porque se ela for, ela vai chegar até mais pessoas, ela não vai ser só mais uma história boba de que avisar, perdi meu sapato e depois achei, enfim, não, tem que ser uma história relevante, uma história original. Pergunte para você primeiro e pergunte para as pessoas, assim, por que dessa história? Né? Preciso fazer mais um filme sobre isso? Não, preciso. É urgente, vou fazer. Por fazer, qual é a ideia da sua história, né? Qual é a ideia controladora sobre o que você está falando? E isso é muito importante, você tem que estar muito firme no seu roteiro, você tem que saber exatamente o que você está escrevendo, sobre o que você está escrevendo, e ler, e fazer milhões de tratamentos, e de novo, levar para outras pessoas lerem, levar para discussão de roteiro, para ver se a ideia, o tema principal da sua história está lá, ou se ela não foi engolida dentro de outras coisas dentro do seu roteiro. E a mesma coisa para o filme. Muitas vezes a gente vê curtas que são incríveis, que têm a técnica maravilhosa, mas diz assim, sim, tá, é sobre o que essa história? Se perdeu, e às vezes é aquele filme que a gente não sabe explicar, que a gente gosta, mas não gosta, e a gente não sabe explicar por quê. É porque é confuso, é porque é perdido, porque a ideia controladora, ela não passou, não saiu do papel e foi para a cena, né? E isso que ajuda extremamente, aí eu vi a live, né, da outra sobre roteiro, são os personagens, né, gente? Personagem é a alma do filme, né? Assim, enfim, de filme de ficção de personagem, claro, nesse tipo, né? E até muitas vezes de documentário. Seu personagem, ele tem que ser um personagem interessante, ele tem que ser um personagem diferente, ele tem que ser um personagem com profundidade, e um personagem que vai fazer que a sua história caminhe, que o espectador caminhe junto com a sua história e faça a ideia controladora acontecer. Então, isso tudo é tudo uma coisa junto com a outra. Né, Luan? Uma coisa na outra, né? E aí depois o que de cada cena, né? E isso também vem do porquê a história é contada, a ideia controladora, o personagem, e aí tem o porquê de cada cena, né? Exato, e muitas vezes, isso já aconteceu comigo algumas vezes em set, o diretor, às vezes, no seu roteirista, ou às vezes até sem não ter certeza do porquê de tal cena, e cortar alguma cena do filme na filmagem, no set, porque deu problema, enfim. E depois o filme ficou sem sentido. Tá. Então você tem que saber, essa cena serve para isso, essa cena serve para aquilo, essa cena serve para aquilo outro. Essa aqui talvez eu possa tirar. Você tem que saber o porquê de cada cena, porque senão depois o seu filme ele perde o sentido. Ele perde a ideia controladora. Né? E por fim, gente, é estudar, ler roteiro de outras pessoas, e estudar, e levar seu roteiro para ser lido, participar de rodadas de leitura, e participar de concurso de roteiro, e ver pitching, enfim, e aí o que serve para tudo, né? Estudar. Estudar sempre, né? O próximo que tem aqui é a fotografia.
Fotografia. Eu pedi uma grande amiga, uma diretora de fotografia aqui de Minas, a Sara Cambrai, ela é diretora de fotografia da Rede Minas e tem um filme com direção dela, tem alguns na plataforma. Eu não sou fotógrafa e eu falei, gente, eu não vou falar sobre, pedir para ela, né? E é basicamente, assim, é muito parecido, é interessante, né, que a gente vê que é tudo muito coletivo, né, que a fotografia, ela faz parte dessa construção narrativa, então você também tem que saber o porquê daquela cena, porquê daquele tom, qual a câmera, qual lente, qual suporte que você vai usar, né, a conversa, que é a mesma com os atores, toda a equipe tem que ter essa conversa fluida, você tem que entrar na mente da direção, do roteirista, da história ali para poder estar fazendo, e que luxo não significa qualidade narrativa. Tipo, você quer colocar uma cena de drone só para mostrar que você tem drone? Não, não faça isso, entendi. Sabe? Por que ter um drone se não tem um porquê narrativo, sabe? Você não precisa de ficar mostrando, porque isso não faz sentido, né? E em baixo orçamento, soluções criativas, assim. Aliás, eu vou até indicar a Sara para ela poder vir aqui conversar com a Sara, ela é maravilhosa. Adorei. A semana que vem a gente tem uma... Vai falar sobre figurino, a Giane Figueiredo. Olha, eu não tinha uma fotógrafa ainda no meu portfólio. Ai, ó, que massa. Adorei. Depois eu faço o telefone. Próximo, vamos lá. Relação entre nota, cartão. Isso, e aí agora a gente saiu lá um pouco dos festivais e fizemos essa mesma correlação com os filmes que são aprovados na Cardume. E aí a gente viu que é mais ou menos ali parecido, né? Só que em primeiro lugar veio a direção, depois roteiro e atuação e a fotografia tá ali bem, muito perto, né? E aí é muito legal, assim, de pensar que, na verdade, a direção é quem está comandando tudo. Então, assim, o roteiro foi bem quase empatado, assim, a correlação, mas se o seu filme ele é bem escrito, ele é bem atuado, ele provavelmente é bem dirigido. Tá. Né? É muito difícil um filme que tem a atuação muito boa, a fotografia muito boa, a arte muito boa, tudo muito bom, ele ser mal dirigido, assim, a direção ela é essa mente controladora por trás de tudo, que tem que ser capaz de cruzar tudo, tem que ser capaz de todo mundo conversar ali na mesma linha em prol daquele filme, né? E aí, em direção, a gente até brinca, assim, às vezes a gente vê algum filme que a atuação tá muito ruim, e a gente fala assim, mas a culpa não é dos atores, a culpa é da direção. Que a direção, ela erra até, às vezes, no casting, que escolheu os atores errados, sabe? E até porque você falou, quando você abordou com relação à fotografia, essa arte de entrar, entender o filme que o diretor já viu, né? Às vezes a gente até quer, a gente está tendo aula com o diretor de arte, o Rafael Blas, agora na pós, e ele estava falando exatamente isso, um dos exercícios é esse, eu vou ser o diretor de arte, você vai ser o diretor, e aí você vai ter que me dizer o que você quer nesse filme, porque essa relação tem que existir, eu tenho que fazer aquele filme que o diretor pensou, né? E estar aberto também, né? O diretor aberto para ouvir a equipe, não aquele, né, centralizador nem nada. Tem a ideia pronta do filme, mas ele recebeu aquilo e ajusta, adapta. Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Eu acho incrível. Certeza. É muito bom ouvir, né, a visão do filme que o outro profissional teve. Tem uma próxima que são as dicas de direção. Isso que aí eu também pedi, né, para uma diretora amiga nossa que tem um filme na plataforma, chama Sigo Viva, e é isso, né, ser o mais claro, a Letícia Ferreira, ela é super diretora também, maravilhosa, ser o mais claro possível nas suas ideias, isso requer estudo, de novo, né, a gente estudar a linguagem técnica e também praticar, então às vezes você tá lá, vamos fazer um filmezinho aqui em casa e vamos testar coisas, e tá sempre buscando coisas novas, né, e comunicar suas ideias, é isso tudo que você falou, tá sempre aberto, para cada departamento ele pode só agregar e fazer com que fique cada vez melhor. E lá, a direção dos atores é fundamental, gastar um tempo com eles, conversando sobre o personagem, isso só pode construir, ajudar a chegar ainda mais em bons resultados, li embolada aqui. Você vê, olha, a Letícia é outra, super convidada já para a gente conversar aqui no Mulheres no Audiovisual para falar sobre a direção. E eu acho incrível isso mesmo, né? Várias mulheres lindas já estiveram aqui, não tem ninguém que não fale que a produção audiovisual ela é uma arte coletiva mesmo, né? Não dá, ninguém faz um filme sozinho, seja um curto, um médio, um longa, não importa. Sim. Quanto mais essa, né, interdisciplinariedade que eu aprendi quando a gente fala palavras difíceis, fala mais devagar para você não errar, ela é muito mais rica, ela traz riqueza no produto, né? Porque, de novo, eu tenho outras visões, eu tenho outros elementos para me ajudar. Quanto mais visões, mais riqueza, mais ideia, mais criatividade, é isso, muita cabeça pensando junto, dá certo, sim.
né? Você vai ter até boas críticas. Tem um cerne, que também, se não vira uma bagunça, mas aquilo vai agregar desde que a gente respeite aquilo, né? A ideia, o tema, a visão que foi colocado no princípio. Tem mais algum? Não. Olha lá, a distribuição. Mais importante, gente, que é aquilo que eu falei no começo: o cinema não termina na produção, você precisa de pensar na distribuição desde lá de trás, o filme precisa de ser visto, né? Então, existem empresas que são distribuidoras, eu trouxe aqui exemplo de 3, né, Ikebana Filmes, da Fernanda Etzberger, tem uma cola aqui para ler o nome dela, que é difícil de ver. Ela trabalha nesse eixo Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas ela distribui para o Brasil inteiro e para fora também. É a Boulevard Filmes e a Tarrafa, produtora da Ana Andrade, que ela é de Recife, mas também ela faz um trabalho incrível assim, de distribuição nacional e internacional de curtas-metragens. Então, se você tem a possibilidade de procurar uma distribuidora, faça isso, porque elas sabem os caminhos das pedras, elas sabem em que festival elas vão escrever primeiro, segundo, terceiro, qual é o caminho. Os festivais, eles são temáticos, né? Então, isso também é interessante de avaliar. Cada ano, o festival, às vezes, ele tem um tema, ele está procurando um filme de um perfil, no outro ano ele vai estar procurando um filme de outro perfil. E a distribuidora, ela faz esse trabalho de analisar isso também, sabe? E, às vezes, como é filme de guerrilha... Desculpa te cortar, mas qual é o momento ideal para procurar? Só depois de pronto, ou eu posso ter um projeto, uma ideia e já procurar nesse período já também, porque faz parte daquele planejamento que você falou no início, né? Procura eu já nesse período. Nesse período já para também me antecipar e saber até essas questões de detalhes, de tema, de onde vai rolar, não é isso? Com certeza, de tudo que você já tem que agregar ali na sua produção. Se você está escrevendo, às vezes, um projeto para lei, coloca verba para a distribuidora, chama a distribuidora, fala quanto que vai custar isso e tudo. E quanto mais, é isso, a gente não chama a diretora de fotografia para colar no nosso projeto de graça, na guerrilha. Gente, bate um papo com uma distribuidora também, quem sabe ela não vai colar com você, quem sabe seu projeto também não é incrível, ela não se apaixona e não vai querer distribuir o seu filme. Então, você está ainda sem produzir, está na pré-produção, já chama uma distribuidora, já procura saber isso, ou já produziu, faz um teaser lindo, manda o filme para ela, conversa. Ela também tem que se apaixonar pelo seu filme para vender, né? É muito difícil você também vender uma coisa que você não gosta. Exatamente. E se caso você queira, né, assim, se embrenhar por esse... Olhinho brilhando. Com certeza, né? E eu te cortei, Li, pode falar. Eu te cortei. Você estava falando das plataformas de inscrição, é isso? Isso, caso você queira, você mesmo inscrever, você está querendo estudar um pouco mais sobre distribuição, existem algumas plataformas que você paga e inscreve, eles já te inscrevem para um tanto de festival, né? Trouxe essas 3 aqui, a Short Film Depot, a Fast Home e a Film Freeway, que elas já te inscrevem num tanto de festival, aí tem alguns que você tem que pagar por festival, tem festival que é gratuito. E tirando isso, gente, aí é pesquisa mesmo, entra lá no Ancine, que tem uma lista de vários festivais, o Tô Dentro Festival também é um canal super legal, que eles vão falando os festivais, faz uma planilha e vai lá, festival tal, até que dia, festival tal, até que dia. É um trabalho, muito trabalho, assim, mas é massa, e quanto mais pessoas quiserem fazer esse trabalho, melhor vai ser, assim, para o mercado, né? Exatamente, Próxima tem aí, olha lá, dicas da Cadu. Vocês acharam que o material era de ouro? Olha aí, ainda tem mais. Sim, do material de ouro, eu nem coloquei aqui, né, que é o que eu falei um pouquinho lá no início, gente, cartaz, logline, logline, sinopse, e fotos de making off. Isso, making off tal, não é utilizado no festival, mas isso é utilizado no streaming, gente. Tenho certeza que todo mundo aí segue Netflix Brasil. Quantas fotos de making off eles postam todos os dias? É isso que vai fazer a propaganda do seu filme. A gente usa muito fotos de making off, sempre faz muito sucesso. Então, tenha um material, faça um material de qualidade. Você não investiu tempo fazendo um filme de qualidade? Pô, faz um cartaz, chama um designer gráfico bem massa e faz um cartaz incrível para o seu filme, sabe? É a porta de entrada para esse mercado de fora ali dos festivais, né? E manter um estudo constante e atualizado, nunca pare de estudar, o cinema é um mercado que gira muito rápido, e toda hora tem coisa nova, e isso tem muito a ver com assistir a filme, assista muitos filmes, assista referência, tem que ter referência, e assista muitos filmes brasileiros, gente. Tem muita coisa maravilhosa sendo feita agora, enquanto a gente conversa aqui,
e que eu não teria assistido se não fosse a Cardume, sabe? Filmes de todas as regiões do Brasil. Tem um filme na Cardume que chama Ultravioleta, que é um filme de ficção científica, feito no interior da Paraíba, numa cidade que chama Congo. É uma cidade que não tem cinema, tipo, o diretor nunca tinha pisado no cinema a primeira vez que ele fez um filme. Meu Deus! E, gente, o filme é maravilhoso. O filme foi feito com R$ 1.000. E é um filme de ficção científica. E o filme é uma obra-prima, assim. Então, assistam filmes brasileiros. A gente tem diretores e diretoras e fotógrafos incríveis, premiadíssimos fora do Brasil, que são referência fora do Brasil e que a gente não referencia aqui dentro. E o curta-metragem, ele é algo que está aqui, é tendência, gente, é o que está sendo feito agora, é o que tem de mais novo. O longa, ele demora muito tempo a ficar pronto, você demora às vezes 8 anos, 10 anos para um longa ficar pronto. Curta não, você faz aqui, você filma 6 meses, você já está lançando no festival, então é tendência, é novidade, é o que está sendo feito pelas pessoas jovens, pelas pessoas que estão na faculdade, pelas pessoas que já são renomadas, está sendo feito por todo mundo no Brasil. Falei muito, né? Não, mas e a gente, né, percebe o seu amor, por isso a Luísa aqui está dizendo também, acho que foi, quem que disse aqui? A Mara também disse, linda analogia do nome Cardume. Aí a Luísa também disse que é lindo isso, porque é resultado dessa sua paixão, né? Só podia vir mesmo algo inspirado e que fosse inspirar outras pessoas. Olha lá, ó, essa aula vale ouro, exatamente. O nosso tempo já esgotou. Pois eu falei super rapidinho. Lu, incrível, assim, a minha sócia falou mesmo, nossa, a gente precisava de 2 horas para a Lu falar com mais detalhe, mas você volta, tá bom? Sim! Depois desse prêmio aí do roteiro, né, do Prêmio Cabiria, agora, você volta mais para frente para falar, a gente pega um caso específico, talvez do roteiro, depois da consultoria, enfim, você vê, depois da consultoria com a Fidalgo, a gente pensa e trazer um caso específico e fazer direitinho o estudo de caso, isso vai agregar muito aqui. Com certeza. Você vai me passar o nome dos contatos das meninas que contribuíram aí. Sim, pode deixar. De mulheres incríveis. Sim, e quem ainda não inscreveu na inscrição para o prêmio até amanhã, ganha um prêmio de dinheiro de R$ 200, mais uma consultoria com a Sabrina Fidalgo, que não tem preço. A Sabrina Fidalgo é maravilhosa, né? E se inscrevam, assim, mulherada, bota a mão na massa e vão contar as nossas histórias, né? É isso aí, olha lá, Gabi, tem prêmio para fazer, não tem um roteiro aí guardado aqui, ó, no coração, já faz a inscrição lá, avisa as amigas da Facu que tem roteiro para ser premiado, não é, Lu? Tem, com certeza. E eu esqueci uma coisa, o Dani tá aqui me mostrando um papelzinho. Gente, a gente também, isso deixei para falar hoje, ninguém sabe ainda, é surpresa. A gente vai fazer um curso de distribuição para os assinantes da Cardume, a gente contratou a Daniela, que ela é uma distribuidora também incrível, para poder dar um curso de distribuição, uma masterclass de distribuição para todos os assinantes da Cardume, vai ser no final de outubro. Isso eu estou lançando aqui agora, ninguém estava sabendo disso, então é informação privilegiada. E é importantíssimo, né? Aí ela vai falar, gente, como que inscreve, para que festival, que horas que é esse, que horas que é aquele outro, ela vai falar tudo tintim por tintim. Quando você tiver a arte disso tudo já feito, traz para a gente divulgar aqui para o pessoal também não perder a oportunidade, manda para a gente continuar aí esse nado aí no Cardume todos juntos para que a gente consiga ver outras produções lindas, se emocionar com roteiros lindos e ter nossa vida transformada, porque o cinema faz isso, né? Nos verdade. Lu, muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu desejo muito feliz. Sucesso. A Cardume vai explodir esses dias de assinatura aí, entendeu? Já pode ligar para o pessoal da TI, se preparar, o pessoal vai entender, vai conhecer e vai saber que ali tem pepitas de ouro para a gente poder aprender mais sobre a produção de curtas. Muito sucesso para vocês. A gente continua conversando nos bastidores, que a gente vai trabalhar junto aí, muita coisa ainda. Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada a você e todo mundo que está aí assistindo. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo. Se algum amigo que você sabe que
curte bastante, não pôde por conta do horário ou da agenda, depois vai estar aqui disponível, manda o link para ele assistir, para não perder, porque vocês viram, né? As dicas valem ouro, e o nosso próximo curta pode estar lá no Cardume daqui a pouco. É verdade. Um beijo, Lu, obrigada, boa noite. Até Boa noite. semana que vem com a Giane Figueiredo, nós vamos falar sobre figurino. Ela é mestre, já atuou na TV, no cinema, e também tem um portfólio bem interessante para a gente. Mais uma vez, boa noite para todo mundo, até segunda que vem. Até segunda.